Bem, pessoal, vamos começar aqui a afinar esta parte. Hoje vamos tentar fazer, porque no último vídeo vocês não viram a parte do display. Desta vez vou meter o display do controlador, mas para fazermos aqui um recorde, ver o máximo que o DJI Air vai. Vou já metê-lo no ar, que é para não perder tempo e não gastar mais bateria. E penso que está tudo aqui afinado, só confirmar se está a gravar a tela, está a gravar. Nesta parte tem aqui o sonzinho do silenciar, dá para meter. Gravando a tela e áudio, está a gravar as duas coisas, pronto, está tudo confirmado. Isto, eu confirmo isto, já vos vou explicar. Agora vamos já mandá-lo para não perder tempo. Hora 25, vamos fazer subir mais, que é para não perder tempo aqui. Aí 80. Isto é a velocidade, vamos meter em piloto automático, pronto, está feito. E agora sim, agora podemos falar, que era para mandá-lo embora, baixar aqui um bocadinho a câmera e experimentar aqui uma situação. Se para de gravar, para ver mais perto, assim conseguimos ver. As coisas mais perto, aumentei para 3. Quando se faz isto de aumentar, como viram aqui no lado direito, vamos deixar se calhar desta forma. Vemos os locais onde passamos, é melhor. Que assim mostra tudo. Quando aqui no lado direito aparece 1 e 3 vezes, ou seja, que é o ajuste da câmara do drone. O que é que acontece? Quando estamos a gravar, não a tela, mas sim com o próprio drone, que está aqui ao lado do 13 e está um círculo vermelho. E se estiver a gravar fica um círculo vermelho, mas mais pequenino. O que é que acontece? Ou é um quadrado, já nem me lembro bem. Já agora experimentamos aqui. Fica assim. Mas nós não queremos, que é para não gastar. Perceberam a ideia? Pronto. Tudo isso faz gastar, evidentemente, mas quando metemos no 3 e passamos para o 1, para a gravação, ou seja, da câmara do drone, e temos que ficar atentos a essa parte. Já me aconteceu várias vezes, eu vou pensar, estou a gravar, e de repente, logo no início, quando tive o drone, e chegava a casa, via, fogo, falta aqui filmagens. É um bocado ingrato, pronto, acontecer essa situação. Ou seja, isto tem muitos pormenores que aprendemos com o tempo e vamos errando, todos erram, atenção, a fazer situações ou de afinações ou seja do que for. Depois tem um modo engraçado, a ver se vemos aqui, este quadradinho em baixo que está a mostrar, eu vou aumentá-lo, que se diminuirmos isto, conseguimos ver Sampris, isto é tipo um mapa, tipo o Google Maps, imaginemos. Mas só ver aqui um avião relativamente perto, gostava de ver. Oh, está ali um, de certeza. Estão 3. Estão a ver eles a cruzarem? Estas informações que se vêem daqui dos... Há vários, olha. Vão ver aqui uma data deles e todos eles estão muito alto, evidentemente, mas andam por aqui, nem se consegue ver, que vêm muito alto mesmo. Mas de qualquer forma temos a noção se andam perto, se andam longe, que é para evitar, ou seja, situações. Neste caso estes vêm em grande altitude, 7.000 metros de altitude aqui, e a 8 km de distância, o outro 10.000, ou seja, andam nestas situações todas. Não deixa de ser uma situação muito engraçada e útil,
porque estamos a ver aqui a situação de aviões, mas quando andam helicópteros também somos informados. Então, por exemplo, quando há fogos ou uma coisa qualquer, evitar andar com os drones no ar, porque só vamos é atrapalhar. Mas assim temos a informação do que é que se passa a nível aéreo. Eu meti isto no máximo para me dar com a maior proximidade possível. Há quem meta mais noutros modos. Temos aqui várias situações que podemos fazer isso. Se eu abrir aqui a tela, não é neste pormenor. É alguns por aqui que agora não dá para fazer. Pois não, dá aqui. Quando vimos aqui abaixo, como veem aqui, configurações avançadas, vamos abrir. E está aqui, AirSense. Quando habilitado, a DJI informa usuários caso haja aeronaves tripuladas no espaço aéreo próximo. Pronto, e ele dá esse tipo de informação. E aí uma pessoa fica. E se abrirmos aqui, cá está o aviãozinho. Reparem um aviãozinho aqui no lado direito, no ecrã. A gente carrega e temos 3 modos. Ou seja, risco de colisão alto, risco de colisão médio ou alto, risco de colisão baixo, médio ou alto. Eu quero o risco de colisão mesmo baixo, ou seja, porque mesmo que seja baixo e que ele esteja bastante longe, eu quero ser informado logo. Ou seja, eu não quero que seja o risco de colisão alto, quer dizer que ele já está muito perto. Ou seja, mas eu não quero eu quero ser avisado quando ele ainda está longe, que é para eu ter tempo de fazer a manobra, baixá-lo e aí o baixar o máximo possível, mesmo que ele esteja longe, que é para não haver risco de colisão. Entenderam? Este pormenor tem aqui várias informações e esta é uma das mais importantes. Pronto, ele está a mostrar ali a distância. Se virmos aqui, vai 90 metros de altitude em relação ao ponto que eu estou. Isto quer dizer que eu estou num ponto muito alto, já ali na zona onde ele está a passar, deve estar para aí a mais de quase 300. Porquê? Porque eu estou a 150 em relação ao ponto onde ele está a passar. Mais os 90, já está a dar 240. Ou seja, nessa situação, e estou a imaginar, atenção, até pode ir mais alto, eu não sei os locais lá onde ele está a passar são muito mais baixos ou não, até pode ser 300, até pode ser mais. Isto sempre em relação ao nível médio das águas do mar. Pronto, aqui temos a situação abaixo, temos a distância 4000, que está a ir. Nesta parte existe, e meti-o em piloto automático, por isso é que metem ali, torna-se mais fácil. Ele tem 3 modos, mais fácil de manobrar, ou seja, eu posso estar aqui a falar descontraídamente, ele vai sempre à mesma velocidade, como vai em linha reta, tranquilamente, e eu não preciso estar a mexer nos comandos. Pronto, fico mais descontraído. Portanto, no regresso também vou fazer igual. Para fazer este tipo de situações é mais cómodo. Depois temos a outra situação que eu estava a dizer, ele tem 3 modos, tem um modo Cine, normal e Sport. Segundo o que entendi, a minha experiência, mas já tinham dito isso, o modo normal é o que gasta menos bateria, consome menos. Talvez tenha alguma coisa a ver aqui com o hardware ou software da preparação da aeronave e do comando, que no modo Cine se calhar funciona como um nível urbano, onde nós temos um carro, e depois o Sport, autoestrada, e o normal, no fundo, nos carros, é o que gasta menos, porque o urbano, quando anda muito devagar, os carros consomem mais, mas se andarem muito rápido também consomem mais. O ponto ali médio é quando andam a rondar ali entre os 90 e os 120. Aqui é exatamente a mesma situação, o normal também deve fazer. Vamos ver se ele chega aos 10.000. Ele ainda está lá em cima a dizer, que vocês podem ver, 79, portanto ainda está muito bem. Com 29 minutos de bateria. Os indicadores estão ali meio amarelinhos, portanto a altura está boa. Se eu tiver que subir mais um bocadinho, subo. Depois ao lado tem os satélites, 31. Nessa situação parece que está tudo bem. Depois tenho aqui uns parâmetros ao lado que não interessam, aqui do lado esquerdo, que irei falar noutros vídeos, que é para vocês entenderem, que tem a situação de podermos fazer o Active Track, situações, ou seja, para a gente se divertir quando estamos num local, por exemplo, aqui à minha volta, ele andasse atrás de mim, fazer um círculo à minha volta ou da paisagem que eu escolher, ele fazer 360 graus.
à volta dessa paisagem, tornar-nos como o ponto principal e para onde é que a gente vá, ele fica parado, mas não tira a objetiva de nós. É como também para outras brincadeiras, mas em futuros vídeos eu vou fazer isso tudo e vocês ficam a perceber o que é que ele faz. Pronto, nesta aqui tem estas situações todas, eu estou a falar e consigo estar a gravar o áudio ao mesmo tempo que estou a ver, que é quase um direto nesta parte, porque ele tem em baixo, o controlador, uma entrada USB-C, e eu liguei lá um microfone que é o DJI Mic 3, que é o novo. Ele tem um imãzinho que eu tenho na camisola, que é do microfone, e depois fala, ou seja, ele transmite diretamente para um receptor que está então ligado ao controlador através do USB-C. Ou seja, é espetacular. Ele consegue tirar o nível de ruído daqui do vento, de determinadas situações, e até alterarmos aqui o tom de voz, que tem 3 modos também. Eu depois também é de falar ao pormenor, não vou agora estar a falar tudo, mas ao pormenor desta parte do microfone, para vocês perceberem se faz sentido, não faz sentido, se é útil, não é útil. Ou seja, porque existem 3 tipos aqui na gama DJI, o Mic Mini, o Mic 2 e o Mic 3. Portanto, dá para a carteira de cada um, começando nos 100 euros, e ficam bem servidos com os 3. Portanto, depois é ao gosto de cada um. O objetivo hoje é chegar ali, aquela parte onde está verde, 73, chegarmos aos 50. Quando chegarmos aos 50, é a altura de voltar para trás, não vale a pena ir mais para a frente. Hoje não está vento, está porreiríssimo, para fazer este tipo de situações, ou seja, nem para a frente nem para trás, pelo menos aqui, eu não sei lá mais à frente, mas vamos subir aqui um bocadinho a câmera, que a gente pode ir mexendo. Pronto, está visto que lá ao fundo ainda não é o fim do mundo, portanto, ele ainda pode continuar a andar. Quando tiver a sair da órbita, é que eu o mandava para trás. Daqui temos 3 hipóteses e vamos fazer o teste. E podem fazer apostas. Que é, se ele vai voltar para trás na primeira hipótese, ou seja, por causa do sinal. A segunda hipótese é por causa da bateria. A terceira hipótese é porque ele chega ao fim do mundo e começa a entrar em órbita. Portanto, façam já as vossas apostas e depois digam, vamos ver os resultados. Bem, eu penso que desta vez vai passar bem os 10.000. Seria impressionante. Porque ainda está ali 27 minutos, 69 e já vai quase em 8.000. Está uma coisa soberba. Isto de ir no normal e tendo pouco vento, vai fazer qualquer coisa, vale a pena. Olha, os que assistirem a este vídeo vão ver uma coisa mesmo fantástica. Atenção que depois, isto não é só mandar para a frente, ele depois tem que voltar. Portanto, vamos contar, imaginemos, ele faz 10, então quer dizer que faz 20. 10 para lá, 10 para cá. Ok? Então faz os 20. Nesta situação, por exemplo, neste momento vem 8, ele, se eu mandasse regressar já fazia 16. Então é isso que eu quero perceber, se ele faz estas situações. Os vídeos anteriores eu tentei fazer diretos, eu estou a tentar fazer o melhor direto possível, já mandei vir um telemóvel, um novo, um da Xiaomi, eu tenho o Note 11S, mas eu penso que o sinal dele é fraco, pronto, é um telemóvel um bocado mais antigo, e tentei melhorar. Eu estava para ir quase para o 15, mas não sei se justificava, então comprei o Poco X7 Pro. Parece que já é muito melhor. O 15T ainda era mais, mas eu assim trouxe com a bolsa tudo, fica por 300. Só o 15T já ficava 399. Não era a questão dos 100, mas teria que justificar, vale a pena, não vale a pena, se é assim tão diferente. Eu não acredito que seja, portanto não sou de investir muito em telemóveis. Caso fosse muito diferente para a transmissão e para vocês terem melhor qualidade, cá está ele a pedir para cancelar, mas a gente não quer cancelar. Ele já avisaram aos 65 que era para voltar para trás. Ele faz este aviso,
Logo, viram aqui em baixo, mas eu não quero. Se for para melhor qualidade, evidentemente que vou investindo para vocês terem a melhor qualidade possível nestas situações, mesmo nos diretos que vamos fazer de carro para ir a determinadas localidades e vocês verem. Também diretos, e ele vai estar sempre a avisar, porque para ele 64 já é o fim do mundo. Mas a gente vai aos 50, vamos arriscar. Apesar de o coração aqui fica sempre um bocado tenso. Mas eu acho que ele gosta bastante desta zona, portanto, ele regressa, garantidamente. O vento, não sei se... Não, aqui está relativo, está calma. Tem períodos que tem assim vento, pouco, e noutros não tem nada. Há bocadinho andavam aqui dois pássaros que pareciam dois falcõezinhos, e esses sim, esses aí são territoriais, têm a mania de fazer ataques. Andavam lá em cima, eu vi-os muito alto, porque esses não têm problemas de andar em altitude também. E depois de vez em quando mandavam aquele pique, que atenção que um falcão consegue atingir velocidades de 350 ou 380 km/h, o pássaro é o animal que existe na Terra o mais rápido, é uma coisa assombrosa. Já vamos fazer aqui os 10.000, cá está. Fantástico. E esses sim, já são um bocadinho mais perigosos. Depois também havia aqui andorinhas, mas já não estou a ver nenhumas. E não estamos na primavera, mas pronto, já devem ter partido para outro local, também já era a altura. E quero agradecer a todos que se têm inscrito no canal. Tenho uma grande parte do Brasil, incrivelmente, fantástico. São mais de 70% são do Brasil, país que eu amo do coração. Ou seja, já lá tive várias vezes, já estive em Porto Seguro, já estive no Natal, já estive em Rio de Janeiro, já estive em São Paulo. Ou seja, a ver se não me lembro de mais de algum lado, não. Tenho vários amigos. Agora tenho que começar a tomar atenção. 59. Nesta parte e tem sido espetacular. Vou subir aqui mais um bocadinho. Só por causa do sinal. Queria ver se ele com os 5... é o sinal. Não, ainda agarrou. Vamos fazer aqui uma tática. Ele diz altitude, eu baixo e agora já posso subir. Ora, portanto, 11.000, 1,1 km, magnífico. Será que faz 1,2 km? E a transmissão ainda continua ali com dois pauzinhos. Isto agora já fica um bocado tenso. 55. Já não vai fazer. Vamos fazer aos 11.500, se calhar, e voltar. Não vale a pena arriscar mais. Quer dizer, já agora. Cinquenta e quatro. Vamos aos 12. Aos 12, toca nos 12 e volta.
Vai ser mesmo à conta. Aqui um silêncio. Fiz um silêncio mesmo porque está um momento tenso na decisão. 12.000, pronto. Cancelar aqui. Vamos carregar ao tornar a base. Ele vai apontar quando faço isto, reparem. Ele olhou, criou a linha e agora volta. Mas ele vai voltar nesta linha a fazer este caminho. Mas eu não quero que ele faça este caminho assim. Eu vou carregar aqui na mesma e vou metê-lo assim. Pronto. E vou baixar novamente. Podemos ver o regresso. Agora vamos ver ali o regresso. Vejam. Vamos manter assim o ecrã. Está bastante longe ainda. E agora meter aqui o 3. Eu vou-me subir aqui. Pronto, assim a gente vê lá ao fundo. Vão ver lá ao fundo? Lá ao fundo é o ponto que temos que chegar. E eu vou metê-lo aqui, que é para ele se ver lá ao fundo assim. Conseguem ver o amarelinho. E agora vamos arrasar para que ele chegue cá. Viva a alma! O sinal está o que está vermelhinho. Só perceber aqui na tela se está a continuar a gravar tudo. O mais importante não é perder o drone, é gravar a tela. Agora começa aquela parte mais emocionante, que é Deus queira que ele chegue. Mas como foi ali aos 50, isto desde que não apanhe vento, imaginemos uma situação. Ele quando ia para lá tinha vento de cauda, ou seja, a empurrá-lo. Quando vinha para cá ia apanhar o vento de frente, mesmo chegados aos 50, não é? Já seria uma situação mais complicada, porque ao apanhar o vento de frente não ia ajudá-lo no regresso. Só mesmo por causa dessa situação. E estava eu a falar então por causa da parte do Brasil e de Portugal. Portugal tem sido espetacular, porque aos locais onde eu vou e acabo por estar a filmar e tudo, se virem os vídeos, não são destes e nem online a fazer aquela ao vivo, são numa situação de que vou lá, imaginemos, a um local, mas eu vou fazer depois uma parte ao vivo para vocês perceberem como é que se faz um vídeo, e gravo, imaginemos, naquele local chega um castelo, e filmo esse castelo de vários ângulos, com o drone a fazer 360, para cima, para baixo, a altitude, a fugir, ou seja, gasto ali 10 minutos. Desses 10 minutos vou apenas aproveitar para aí uns 3 ou 4, ok? Depois vou para outro castelo, exatamente a mesma coisa. E depois então é do estilo, junto 5 castelos, já tenho 15 minutos de filme. Pronto, e é esse o filme depois que meto. Nos baloiços, exatamente igual. Ou seja, é uma parte um bocadinho ingrata nessa situação, mas é assim. É assim que se faz estas situações, não há hipótese. E pronto, depois é mesmo aquela situação de verem esses vídeos, porque há locais que eu fui, assim, tipo montes destes, que tenho aqui ao meu redor. Eu ontem na filmagem de ontem ao vivo, depois mostrei mesmo no final os 360, mas também existe o vídeo mesmo em que é a câmara do drone a gravar, não a tela. Isto são diferentes situações, atenção. Hein? Agora estamos a ver o display do controlador. Ontem estávamos a ver a câmara do drone. Ou seja, o display não grava em 4K, mas a câmara grava em 4K. Os vídeos são gravados através da câmara e apenas o display, o que estão a ver hoje, é o que eu vejo, ok? Para ter a orientação do drone. Coisas diferentes, mas também posso gravar ao mesmo tempo o display. Pronto, pode-me servir, imaginemos uma situação, eu perdi o drone e tudo, serve-me de orientação, apesar dele me dar a indicação, mas imaginemos, ele deixa de responder, porque ele faz um bip e sabemos o ponto onde ele caiu e fica até a fazer um sinal. Mas se aquilo ficar tudo mal e tivéssemos a gravar aqui o display, ficávamos com a orientação do local mais ou menos onde é que ele tinha ficado.
Portanto, é espetacular. Pronto, tem uns prós este tipo de drones, ok? Existe também o drones, ou seja, mais acessíveis para as carteiras, fazem quase a mesma coisa, não é tudo, mas quase a mesma coisa, e até os novos já trazem aqui uma situação bastante interessante, que é do Active Track, que eu irei falar quando fizer o Active Track, não vou me alongar agora, mas tem uma parte mais porreirinha, dá muito mais jeito. Mas eu irei falar brevemente quando fizer esse vídeo. Pronto, aqui 11 minutos de tensão até ele chegar. Mas vamos ver aqui esta câmera. Não tem aqui atrás. Exato. Tem. Ok. Ele muda ali. Pronto. Estava aqui a testar um botãozinho. Aviões, vamos lá espreitar se há coisas por perto ou não. Vamos ver se andam aqui mais aviões perto. Eles viram o drone, fugiram todos. Nem se aperceberam dele. Estão a ver a distância aqui. Reparem. Uma pessoa nunca se perde. Ali aquela situação azul, ou seja, um triângulozinho a vir com o bico indicado para cá, é o drone. E a outra situação onde está o H é o nosso home point, ou seja, quer dizer o nosso ponto, não é? De partida. E ele vem direitinho, está a vir nesta direção, como vocês podem ver, a apontar para cá. Pronto, e aqui também no mapa nós conseguimos ter sempre a orientação onde é que anda o bicho. Apesar daqui também aparecer aquele H, consoante eu rodar o drone, ele mostra sempre o H, se está lá em cima, neste momento está a vir direto para nós, se fica para a esquerda, se fica para a direita, e aí nós, não importa a distância, temos sempre a orientação onde é que ele está. Agora, 12.000 é impressionante, ainda bem, ficou gravado, vão se divertir bastante, mas agradeço a que se inscrevam no canal, é sempre uma ajuda, é grátis, é uma ajuda, também para ir comprando aparelhómetros para cada vez ficarem as coisas melhores e fazer aqui situações ao vivo que tenho planeadas muito engraçadas para vocês, umas gravadas, que é o caso desta, nem sequer vou editar, vou pegar no final da gravação e metê-la exatamente assim, nem vou fazer nada. Mas nas outras acabo por editar e tudo. E atenção, quem pensa nesta parte, chega-se ali e mete-se no computador, atenção que a fazer o editar consome bastante as placas gráficas. Ou seja, os computadores não duram eternamente quando estamos a editar. Ele vai consumindo cada vez a placa gráfica. Já tive uma placa gráfica que já foi à vida das várias gravações que fiz, muitas. Ou seja, a gente está a editar, está ali a puxar um bocado pela máquina. E o computador, se não for bastante potente, a placa gráfica é a primeira a sofrer. Pronto, nessa situação. De qualquer forma, há outro pormenor aqui, quando a gente vem assim de longitude, estou nesta altitude, mas às vezes não é só os aviões, é que eu não sei lá também se existem pássaros ou uma coisa qualquer. Podemos levar um ataque assim, sem perceber. Hein? Existem sempre situações de risco. Pronto, e para estas partes, evidentemente que a vossa ajuda, é fundamental. O inscrever, como é gratuito, ou seja, mesmo que vão ver de vez em quando, vão se divertir, garantidamente. Ou seja, porque vão ver aqui situações em que aparecem de repente assim linces nos sítios onde eu ando, raposas, não creio que nunca apareça lobos, mas já tive situações das outras. Eu a pensar que era um gato e era um lince. Pronto, e são coisas espetaculares mesmo que vão ver. Outra, que por exemplo, se forem ver o mirador do Zebro, em que eu me vou sentar mesmo em cima desse mirador, que ele tem uma parte plana, mas fica tipo quase num precipício, e eu vou-me sentar mesmo na bordinha. Ou seja, foi das coisas arriscadas que eu já se calhar a mais arriscada mesmo, que eu já fiz em toda a minha vida, e que não volto a fazer, evidentemente. Foi uma parvoíce, mas de qualquer forma ficou gravado. E o drone a gravar ali sozinho e a olhar para ele. Vão ver esse vídeo que vale a pena. Mas não façam igual, atenção. Se foi um momento de estupidez, ficou gravado, mas é uma coisa a não repetir.
Depois também tem situações em pontos pedonais que temos em Portugal. A segunda maior do mundo atualmente, ela já foi, é a terceira, se não me engano é a terceira. Ela já foi a segunda, a maior da Europa e a segunda maior do mundo. A maior é a da China. Mas atualmente é a terceira maior do mundo e a segunda maior da Europa. Tem 516 metros de comprimento e estreitinha, e só passam, ou seja, pessoas, por isso é que é pedonal, tudo ali em aço, nessa situação, e ali a passar aquilo abana um bocadinho, ou seja, nem todos têm coragem, sentem mesmo aquela pressão, mas estável, sem problema nenhum, tudo muito calminho, e foi impecável. Vou baixar aqui 6 minutos, 7, e 7, ainda faltam aqui 5 km. Atenção, 8, estão a ver, aumenta, consoante ele se aproxima. Ou seja, porquê? Porque já vai mostrando mais perto. Isto parece aquilo da gasolina. Nós vamos a 200, está a dizer que só dá para fazer 400 km. Diminuímos para 100 e ele já diz que dá para fazer 450 km. Aumenta. Aqui é quase o mesmo estilo. Pronto, ali quando mostra aqui estas chavezinhas em baixo, tipo um cadeado, quer dizer que são velocidades trancadas, quer dizer, a altura está trancada a 122 e aqui a velocidade, 10,4 metros por segundo, está trancada também, por isso é que está em piloto automático. Mas, de qualquer forma, ainda falta só 6 minutos e ele ainda tem que fazer 4 km. A ver se ele acelera o passo, que isto também não está assim. Agora começa a meter um bocado de tensão. Nem me atrevo a mexer. Ele só vai baixar quando estiver aqui mesmo na zona. É para não perder tempo. Ali, por acaso, estava a olhar para o lado esquerdo e está um jato, 2, a cruzar o céu. Lá está, uma altitude, meu Deus. Mas lá andam eles a cruzar. Vamos ver se os conseguimos ver aqui. Mas ao meu lado esquerdo, ou seja, que aqui vai ser ao lado direito, aparecem 2. Ver se os conseguimos ver o mapa. Eles vão tão alto que nem aparecem. Está ali, um atrás. E outro à frente. São estes aqui, este frente, que diz Braga. Estão a ver Braga em baixo. E está um aviãozinho. Pronto. Um deles estou eu a vê-lo lá no céu. E está alto até dizer chega. E até são 2 mesmo. Consigo ter a noção deles. Esta parte está muito engraçada, por acaso. E é bastante útil. 33 minutos de gravação. Isto quer dizer, o tempo da duração também ficam com a duração da bateria. 5 minutos que faltam. E ainda está a 3 km. Bem, por amor de Deus. Espero não ter exagerado. Cinco minutinhos. 5 minutinhos de tensão. Atenção, não é descontraídos. Eu só fico descansado quando vir aqui 1 km. 1 km quer dizer que já é perto. Já eu posso quase depois adivinhar onde é que ele vai aterrar. Caso não chegue. Mas ele não me faz isso. Eu não acredito. Ele jamais teria coragem. É 34 minutos. Quando eles dizem a situação 40 minutos de voo, é o que vai ser mesmo 40 minutos de voo. Impressionante, hein? A bateria. Isto é o que dá para fazer. Mas neste modo, atenção, sempre a andar direitinho, sem fazer grandes manobras. Na outra situação, quando estou a fazer 360, vira para a esquerda, vira para a direita, ele aí já não aguenta os 40 minutos. Aí já faz uma coisa de 30 minutos. É diferente. É completamente diferente. Aqui não está a fazer grande manobra, é só andar para a frente. Tirei-lhe aqui determinadas situações. Só não lhe tirei as hélices porque preciso que ele vá voar. Mas tudo o resto para estar a poupar a bateria. Mas, ok, mantenho os 5 minutos
e 2 km. Isto faz sempre aquela situação de quando vemos assim, afinal ainda podia ter ido mais. Eu no módulo Cine, fiz um teste há uns dias atrás, eu cheguei a levá-lo até aos 46. Ou seja, aí foi mesmo, e ele chegar cá ao limite. Mas eu já não quis, já não me quero atrever a fazer isto. E atenção, ele no modo Cine fez 9.000. Só mesmo para fazer os 9.000. Não conseguiu fazer mais. E chegou cá mesmo no limite. E aqui não. Aqui reparem, já está a 2 km. Vou ver se há aqui pássaros. Não. Não há. Eu vou começar a baixá-lo. Isto faz com que ele abrande, atenção. Que é para depois ele nos ver. Ok. Vem a 34 metros em relação à nossa parte, vamos ainda meter mais baixo. Assim. Pronto. Três minutos. Viram como a manobra fez perder tempo? E ele já queria aterrar. Por amor de Deus. Está a 1500 metros. Não vai dar, não vai chegar. Ok, correu mal. Agora vamos à procura dele. Vamos ver se o encontramos. Tinha que correr mal, mas pelo menos não deve ter ficado ferido. Eu aquela descida devia ter descido só cá. E aí foi o erro.
E agora vamos de carro à procura dele, que ele está aqui ligeiramente perto. Afinal, os 12.000 não foram 12.000. A parte que fiz mal, garantidamente, foi ter descido quando estava mal, ou seja, quando ele estava a vir. Devia o ter deixado vir na mesma e depois descia quando estivesse mesmo aqui ao meu lado. Mas não. Fica ainda mais interessante o vídeo. Para todos que viram a situação. Agora ele continua ali, até nós chegarmos ao pé dele. Eu acho que ele está relativamente perto. Não está a uma grande distância. Já estava a 700 metros. Tenho é que descobrir qual o local. Ele está ao pé de uma estrada. Por isso é que eu baixei, ou seja, não convém deixá-lo cair de muito alto. Espero que ele não tenha danificado nada. Pois eu vinha com a imagem a 3. Não vinha a 1. Esperemos que aquilo não fosse alto. E agora temos que descobrir o caminho. Isto é um stress. Os assentos também já ficam ou seja, a ver como é que se descobre quando se perde um drone. É um momento tenso, garantidamente. Arrumar aqui as coisas no carro. E vamos ver então onde é que ele está. Vamos abrir assim. Ou seja, eu estou relativamente perto. Vamos então deslocar-nos de carro e ver se nos aproximamos dele. Ok, nós somos ali o ponto onde estamos aqui. Devo ter que ativar. Aqui é onde eu estou. Ok. Vamos ver se é este o azulinho, se sou eu. O azulinho deve ser o controle remoto. Espero eu que seja. É. Pronto, ok. Vou aproximar dele. Ele a esta hora deve estar com extremas saudades. E eu, como pai dele, primeiro leva uma palmada no rabo para me fazer isto. Já me estou a aproximar, como vocês podem ver. Rezamos é sempre para que ele não tenha partido um bracinho. Deve ser lá em baixo. Ou uma perninha. Porque sendo criança... deve ser... Será que foi na igreja? Na parte da igreja? Ele está aqui relativamente perto. Para o lado esquerdo.
ao lado esquerdo. Já estou muito perto, estou perto ao pé dele. Quer dizer, para ali não tem saída. Mas ver se está aqui alguma. Ah, deve ser ali para baixo mesmo. Vou ter que deixar aqui o carro. Oh, podia ter vindo um bocadinho mais para a estrada. Filho da mãe. Era esta a estrada. Podia ter vindo para aqui. Pronto, também não é o fim do mundo. Vamos ver. Vamos ficar aqui. É para ali para baixo. Ah, está ali. Será que os donos... Como é que eu consigo lá chegar? Vou pedir ali. Ele está ali. Ah, calma lá. Até me estou a aproximar dele, se calhar está para ali. Afinal, está nesta direção. Ainda foi mais perto. Não foi para o sítio que eu estava a pensar. Até podia vir aqui de carro. Vamos ver se ele está aqui. Algures. Que ele não fosse para o meio do silvado. Querem ver que foi para o meio do silvado? Não acredito. Ah, pois é. No meio das silvas. Santa estupidez. Como é que eu agora consigo? Ainda para mais aqui são silvas. É um silvado enorme. Bem, ele está aqui relativamente perto. Eu vou meter aqui um bip ou à procura dele. Tenho aqui uma opção. Não é aqui. Sinal perdido. Não é isto também. Procurar o meu drone. Piscar.
Não está fácil. E a bateria acabou. Pois não está fácil. Podia ter sido aqui. Tanto espaço. Não.
Ah! Isto tem um portão, foi aqui que ele ficou. Ou seja, estão 2 carros. Agora, onde é que é isto? Uma casa branca, a igreja. A igreja é lá em cima. Espetacular, aqui dá para ver a situação. Ou seja, aqui está a curvinha. Eu acho que os carros são aqueles ali de baixo. Ele está mesmo perto. Ok. Acho que este é daqui. Vamos à procura. Afinal, ele está num sítio fácil. Não está naquele lado. Só ver se aqui alguém pode orientar. Vou ver. De carro. Procurar o sítio de carro. Que tem que ter este portãozinho. É um belo truque. Vamos ver se é ali para baixo. Ou seja, que estava aqui, vamos ver se é aqui embaixo, onde eu estou a pensar. Não. Que tem, que tem, mas não está ao lado. Estão 2 carros. É na estrada de baixo. Serão estes 2 carros? Não. Não. Agora é aqui o cinto em que o meter. Se não vou pedir aqui ajuda a alguém. Será ali embaixo? Não. Tenho que ir para a parte da igreja, que ali vê-se a igreja. Não consigo ver os carros. Eu vou virar por aqui. Não, não, não. Já agora, se me podiam ajudar aqui numa situação. São daqui, não são? Sim, e o senhor também é... Mas a ver se me podia orientar. Eu estou com dificuldade em orientar-me aqui pelo ecrã. Mas ele agora também está com pressa. Está a sentar um jeito, tem um pouquinho, não é? Diga. Não, aqui, se consegue por esta imagem me indicar onde é que é aqui. Eu sei que é aqui perto. A casa é aquela. Não. Não. Foi o drone, ao pousar, ele deu uma última imagem aqui. Ou seja, ele vai estar aqui. Repare, ele está a fazer isto e vem para aqui. Chega aqui, ali à frente, Sim. contorna por baixo e é aquela zona ali de baixo. Aqui na frente? Sim, é aquele... Para o lado de baixo? Sim, Pronto, sim. ou seja, e este portãozinho então é nessa rua. É isso. Não, está no, Ele vai aterrar aqui. Estavam em cima, Sim. não apanha.
Não apanha a umidade. É, é naquela ruazinha de baixo. Ou seja, ali ao fundo tem que virar para baixo. Tem ali um rua que vai para a coluna. Ok, obrigadíssimo. Mas vou por este caminho por cima. Por baixo? Ah, já neste. Ok. Ah, é neste caminho por baixo. Ok. Já estamos aí no sítio correto. Deve ser aqui. Aqui? Mas esse é o mesmo portão. Não é este portão. Vamos ver se é esta. Ou a casa é esta. Vamos lá ver aqui. Tem duas casas. Caralho. Não percebo. Vou sair. Mas também não é aqui. Calma lá. Este é o lado de baixo. Ah, está ali a casa. É no lado de cima. É ali. Agora estão lá dois carros. É ali em cima. Já vi, já vi. Vamos novamente. É isso mesmo. Ora, vamos lá. E de repente tem um vídeo gigante. Fogo. É na subida. Voltamos aqui ao mesmo sítio. Espera aí. Será que a entrada é aqui? Ou é este portãozinho? É este portãozinho. Ele está aqui. Vou deixá-lo aqui. Vamos lá ver. Vamos ver, vamos ver. Ele aterrou aqui algures. Está ali, já ouvi. Tudo intacto. Cá está ele. Sem problema nenhum. Já cá está. Não sofreu nem nas hélices nem nada. Aterrou no fofinho. Fantástico.
Menos mal, podia ter corrido mal, mas não, era mesmo nesta zona. Tinha aqui uma zona perto e consegui encontrá-la. Mesmo conforme mostra aqui a imagem, portanto, era nesta zona, só que agora não, estavam cá dois carros, estão a ver aqui em cima no portãozinho, aqui ao pé do portão, deste portãozinho pequenino, estão dois carros estacionados e isso despistou-me porque não havia nenhum, agora já vejo, e ele aterrou mesmo no fofinho, logo não fez nada de nada, está completamente impecável. O gimbal também, tudo impecável. E pronto, correu bem. Quer dizer, correu mal que não chegou, talvez por erro meu, mas correu bem porque foi encontrado. Isto estava relativamente perto, 500 metros podia ter feito. Sendo assim, até ao próximo vídeo, espero que tenham gostado, mas felizmente acabou bem. Ok? Então vá, inscrevam-se no canal, é isto que acontece e assim ficam todos também a saber. Até ao próximo vídeo.